Salve, salve! Olá, muito boa tarde. Band Mulher começando nesta quinta-feira. Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Esse é o nosso momento de bater um papo cada dia sobre um assunto diferente. E você sabe que aqui no Band Mulher a gente sempre aprende alguma coisa nova. Lembrando que todos os nossos programas estão disponíveis no Facebook e no YouTube da Band Bahia. Olha só, hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto que muitas vezes as mulheres têm vergonha de conversar, mas que somam muitas dúvidas: a menstruação. Sempre que foi cercada de tabus mesmo, que dificultaram a realização de estudos dos transtornos causados por ela. Uma pesquisa realizada no ano passado mostrou que quase 90% das mulheres têm pelo menos uma queixa menstrual. Irregularidade, fluxo intenso, dores, TPM, que são muitas vezes também relativizadas com a frase "isso é coisa de mulher". Mas aí eu já te pergunto, para você homem que está me assistindo, se vocês sofressem de dor ou alterações comportamentais todo mês, vocês aceitariam a justificativa "isso é coisa de homem"? Acho que não, hein? Então, na tentativa de quebrar alguns tabus, nós vamos falar sobre menstruação aqui no estúdio. Eu convido a ginecologista Lorena Magalhães para bater um papo com a gente. Tudo bem, Lorena? Seja muito bem-vinda. A acupunturista Cristina Pérez também é nossa convidada. Oi, Cristina, tudo bem? Tudo em paz. A gente também recebe a estudante Alana Amaral. Oi, Alana, tudo bom? Olá, tudo bem, boa tarde. A fisioterapeuta da saúde da mulher, Emilene Silva, também é nossa convidada. Oi, Emilene, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Seja muito bem-vinda. E a médica da dor e também a acupunturista Arabi Xinguara, também é nossa convidada. Boa tarde, tudo bem? Obrigada. Sejam todas muito bem-vindas para a gente falar sobre esse assunto, né? Menstruação, às vezes a pessoa até se assusta da gente estar falando sobre menstruação aqui na TV, uma hora dessa. Mas é porque, de fato, nós precisamos falar sobre isso, porque tem várias dúvidas aí ao redor desse assunto, né? E muitas vezes as mulheres não conversam sobre isso justamente com medo do preconceito, com medo por ter muita vergonha também de falar. Lorena, eu já queria começar falando com você, porque é tão frequente as mulheres se queixarem, por exemplo, de dor, de irregularidades na menstruação? Pamela, sua abertura já foi ótima, porque, na verdade, para a gente tratar de mulher e de menstruação, a gente começa com empatia. Entender que dor é um processo subjetivo. Então, tudo aquilo de dizer que é coisa de mulher, a gente tem que parar, analisar e aceitar o que essa mulher traz. Se é uma dor incapacitante, a gente tem que oferecer as opções para ela sobreviver e ter uma vida com boa qualidade de vida. O que seria considerado assim uma menstruação regular? Que ciclo é esse? Geralmente o ciclo ele pode variar de 24 a 35 dias e pode ser regular com uma duração de 3 ou 8 dias. Um fluxo, a gente perde sangue na menstruação de 30 a 80 ml. Sim. Não é uma quantidade grande, mas como eu disse, é tudo subjetivo. Às vezes a mesma quantidade, por exemplo, para alguém que fica em casa, tem um impacto diferente para aquela professora de natação. Sim. Então, o meu olhar como ginecologista, se ela chega no consultório, é de acolher e tentar dar todas as opções para resolver qualquer queixa que ela traga nesse aspecto. Seja de irregularidade, seja de dor ou seja de sangramento. Muito bem. A Emilene Silva é fisioterapeuta da saúde da mulher e trabalha com a ginecologia natural, não é isso, Emilene? Explica pra gente o que é a ginecologia natural. A ginecologia natural é uma forma que a mulher tem de resgatar o contato consigo. Certo. Então, é só menstruar? Não, é o que é que a minha menstruação fala da minha saúde. Né? Cada fase da menstruação retrata como aquela mulher está. Né? Cada fase da menstruação traz um perfil, um padrão comportamental, sinaliza, né? Uma necessidade da mulher na vida. Então, se é uma mulher que apresenta muita cólica durante o período menstrual, então a ginecologia tenta resgatar essa conexão com o interior e descobrir o porquê daquela cólica, né? Já que medicação não está resolvendo há tanto tempo, já que outras técnicas não estão fazendo ela se conectar. Então, a ginecologia também tem uma variedade de técnicas que fazem com que a mulher tenha essa conexão com o seu interior e descobrir esses sinais. Eu vejo cada vez mais mulheres se interessando por esse assunto também, né? Se interessando por entender, ressignificar a menstruação, entendê-la de outra forma, não é verdade? Isso. É uma forma também de a gente quebrar o tabu que foi construído ao longo desse tempo com relação à nossa... como a gente enxerga o nosso sangue, né? Por muito tempo, a gente foi ensinada a ter nojo do nosso sangue e enxergar o sangue como algo sujo, né? E a menstruação traz como um fluido de cura,
né, um fluido para a gente se conectar com a natureza. Então, a gente devolve à natureza os nutrientes que a natureza nos dá todos os dias. Então, é uma forma que a gente tem de desconstruir essa relação e se conectar melhor com o que há no nosso interior. Né? E curar as nossas queixas através dessa relação aí. Falando sobre esse momento de cura, tem mulheres, inclusive, que estão usando o sangue da menstruação para plantar, né? Para utilizar nas plantas. Enfim, a gente vai tirar essas dúvidas ao longo do programa. Eu sei que você deve estar pensando aqui que isso pode parecer meio maluquice, mas faz sentido. Arabi, me conta uma coisa. Muita mulher se queixa de dor na menstruação, principalmente na pré-menstruação, na fase de cólicas. Eu não consigo dizer assim, sentir dor não é normal, né? O que acontece? Na medicina chinesa, eu vou começar pela medicina chinesa. A mulher não é para sentir dor. Tanto que menstruação para a medicina chinesa significa ciclo lunar. Sim. Porque ele acredita que o ciclo deve ser de 28 dias. Então, se aquele ciclo está alterado, existe cólica, existe dor, alguma coisa está irregular nessa mulher. Então, assim, se ela tem dor, a dor não é para sentir. É para sentir, às vezes, você pode sentir o fluxo sair, mas não a cólica. Então, mas, geralmente, elas vêm para mim com cólica abdominal, ou dor lombar, ou peso nas pernas. Então, a partir daí, eu vou ver... São essas três coisinhas, assim, eu acho que são as mais comuns em todas as mulheres. Né? Aí vem também a dor de cabeça, geralmente período pré-menstrual, mas ela pode acontecer pré, durante ou pós. Certo. Cada uma tem um significado, pelo menos para a medicina chinesa. E também tem a nostalgia, que é a dor nas mamas. Sim. Então, ela pode... Geralmente, as queixas são essas na menstruação. Muito bem, mas dá para a gente lidar com essas dores e também dá para tratá-las? Sim, existe tratamento, sim. E a mulher, ela deixa de pedir ajuda porque ela acha que é natural, faz parte daquilo. Só que acaba alterando seu dia a dia, seu trabalho, como lida com o outro. Então, dá sim para tratar e ela merece ser tratada. Sim. Inclusive, falando sobre isso, eu fui pesquisar e achei uma super curiosidade, uma informação bem importante. O deputado federal Carlos Bezerra, do MDB de Mato Grosso, ele já apresentou um projeto de lei que defende folga para mulheres menstruadas. Esse projeto hoje já foi enviado para a Comissão de Defesa de Direito da Mulher e está sendo analisado. Inclusive, essa folga para mulher menstruada já existe em outros países, mas eu acho que no Brasil a gente ainda está um pouco distante de conseguir, né, esse avanço, porque a gente ainda entende como, isso é coisa de mulher, dá para levar, né? A mulher está menstruada, está com cólica, mas dá para levar. Hoje, tem várias mulheres que não conseguem trabalhar. De fato. Que a dor é tão intensa e junto com essa síndrome, né, que a Arabi falou muito bem, tudo que a gente sente, a gente acaba não conseguindo exercer nossa atividade da forma mais plena possível. Exatamente. E por isso que precisa ser tratada de uma forma, tem que se levar isto como uma queixa real e ser tratada de uma forma completa. Sim. Porque acaba a gente só pensando nos analgésicos comuns né, e a gente não olha o paciente como um todo, que foi como a gente estava começando a falar. Na medicina chinesa, a gente vê todo o causar. Então, pode ser de como ela leva a vida, como ela está dormindo, o que ela se alimentou, como ela come, as atividades físicas que ela faz, a atividade laborativa dela, que acaba exaurindo energeticamente o trabalho em si. E aí acaba gerando todas essas descompensações energéticas. Sim. E aí a medicina chinesa, a acupuntura, a gente tem como ela tratar ela como um todo. E através do tratamento regular, ela para de ter as crises. Porque o fantástico é isso. O comum não é sentir dor, é sentir o fluxo menstrual. Mas a partir do momento que tem dor, é um sinal do corpo que aquilo não está bem, que não está normal. Né? Então a gente consegue tratar e harmonizar energeticamente, que é o que a medicina chinesa acredita, para a gente poder tratar o todo. Então, tratar a dor na mama, a dor de cabeça, a dor nas costas, o edema nas pernas, os inchaços. Tem muita mulher que reclama da dor lombar que irradia para as pernas. Então, a gente tem como tratar esse todo. Muito bem. Hoje, a grande maioria das mulheres, ela está no mercado de trabalho, né? Então, ela não tem essa pausa que você antigamente conseguia, de ficar em casa, descansar. Então, hoje, ela precisa ter esse olhar, usar tudo que a gente tem para oferecer de medicamento, de tratamento hormonal, de acupuntura, de tratamento natural, para ver o que vai servir para ela. É um tratamento bem individualizado. O que a gente tem que parar e quer desmistificar é isso de que a dor é normal. A dor não é normal. Sentir dor, ainda mais dor forte, não é normal. É um sinal de alerta.
para você entender o que está acontecendo. Muito bem. Alana, me conta da sua experiência, você me falou que sente bastante dor, né? Isso, conta um pouco. Então, desde os 12 anos, foi a primeira vez em que eu tive a menstruação, no caso a menarca, sempre passei por diversos processos muito difíceis. Menstruação com fluxo extremamente intenso, dores fortes. E muito complicado, porque novinha, querendo estudar, querendo me desenvolver, processo de desenvolvimento. E muito complicado, porque você busca uma ajuda, às vezes, e é tratado como uma questão de drama. Muitas pessoas chegam para falar que aquilo é um drama, porque você é mulher, você tem que passar por isso. Então, essas são consequências de ser mulher, mas é tudo muito diferente disso. Então, fui prejudicada na escola e tudo por conta de algo que também traz a questão de uma influência cultural que a gente vive. Total. De você buscar um auxílio e as pessoas tratarem desse modo. Como foi dito, não tem hora para se falar de menstruação, não tem dia para se falar de menstruação. É algo que é de suma importância estar sendo debatido, tanto aqui entre nós mulheres, como também ter participação masculina disso, para que os homens entendam que isso é algo, acima de tudo, natural da mulher e que seja visto de uma outra forma, para que assim a gente possa desenvolver até os estudos que, por muitas vezes, vem sido com um certo empecilho, para buscarmos alternativas, porque justamente como eu desenvolvi esse processo muito novinha, então tinha muito aquela coisa, é muito nova, não temos muitas alternativas para você. Isso é muito difícil para mim de enfrentar. Às vezes buscar um auxílio médico e chegarem a minha menina de 13, 14 anos e falar, quando você tiver um filho, você vai melhorar. Então, é muito difícil lidar com essas situações. Eu imagino, você falou muito bem, Alana. De fato, os homens também têm que estar presentes nessa discussão. Imagina se os homens menstruassem. Imagina se os homens menstruassem. Você que está me assistindo, imagina se os homens menstruassem. Tenho, assim, quase certeza de que nós já estaríamos muito mais avançados aí nessas discussões e nas soluções também, né? Nas pesquisas científicas, que ainda são poucas hoje em dia. Então, assim, a gente tem que pensar nesse movimento também de se colocar no lugar do outro e de compreender, né? De compreensão. Quando a gente pensa em endometriose, por exemplo, que é uma cólica que vai aumentando progressivamente. Existem estudos que mostram que a gente chegava a demorar 10 anos para fazer o diagnóstico de endometriose em alguma mulher. Não, você não quer trabalhar, ou quando casar passa, quando tiver filho melhora, é drama, é exagero, para que tudo isso? E aí a gente ia retardando um tratamento que seria super importante para evitar sequelas futuras, né? Muito importante. Olha só, agora deixa eu mudar um pouco de assunto, porque na correria do dia a dia sobra pouco tempo para a gente se cuidar, fazer exercício, ir para academia, não é verdade? Mas eu tenho uma solução para isso. Roda aí. A Electric Body é a primeira academia de eletroestimulação da Bahia, com a tecnologia X-Body New Wave, que já é muito popular na Europa, e oferece um treinamento personalizado onde você precisa apenas de 20 minutos do seu dia, que equivalem aproximadamente a 2 horas e meia de um treino intenso de academia. Os estímulos chegam à maior parte dos músculos do corpo e você nem precisa fazer muito esforço. Por isso é um treinamento indicado principalmente se você sofre de alguma lesão muscular. Experimente! Quem estiver assistindo a gente e quiser experimentar, pode marcar uma aula experimental? Com certeza. A gente ainda estamos, na verdade, com aula experimental gratuita, inclusive. Tá? A gente criou uma plataforma bem fácil, que pelo site você consegue agendar, comprar inclusive seu plano, né? Você vê na agenda todos os horários disponíveis. A gente tem inclusive horários bem extensos, de 6 horas da manhã até 22, de segunda a sexta, e abrimos também aos sábados, de 7 às 14. Então venha fazer sua aula experimental, porque só assim você vai conhecer a Electric Body e realmente como funciona a eletroestimulação. Tá aí, o recado da Electric Body, vale a pena experimentar, viu? A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos já já, não saia daí. Band Mulher está de volta e agora eu estou aqui com a produtora cultural Marília Carneiro. A Marília usa coletor menstrual. Você já ouviu falar? Marília, seja muito bem-vinda. Obrigada, Pamela. Fala pra mim, desde quando que você usa o coletor? Faz uns 4 anos, mais ou menos. E por que você começou a usar? Bom, eu comecei a usar o coletor para parar de usar o absorvente por uma questão ecológica até, né? O absorvente, como a gente sabe, ele demora muitos e muitos anos para se decompor na natureza.
Então, achei que era uma boa alternativa e quando cresceu, isso veio para o Brasil, acho que na Europa, nos Estados Unidos, esse movimento começa antes e vem para cá, começa a ter algumas amigas que usaram, me falaram e eu resolvi, enfim, testar. Você trouxe o seu coletor aí, né? Trouxe. Mostra pra gente. Esse aqui eu tenho há 4 anos, é desde o meu primeiro coletor. E ele dura, em média, 10 anos. Nossa, bastante Então, tempo. além de tudo, é uma economia também, né? É verdade. Mostra pra mim, ele é de silicone, não é isso? Ele é de silicone e ele é completamente maleável, né? Então, assim, existem até no YouTube, tem milhões de vídeos que explicam diversas formas de introduzir, né? Porque você pode mover ele e... Achar a melhor forma de introduzir no seu corpo. Inclusive, a gente está mostrando um vídeo aí que exemplifica exatamente a forma de colocar. Daí você pode apertar ele em forma de triângulo, com os 3 dedos, né? Marília, qual é a sua forma de colocar? Como é que você prefere? Eu dobro assim. Eu dobro a forma mais fácil. O mesmo jeito ali do vídeo. Mesmo jeito. Quando ele entra, a única coisa que você tem que certificar é que depois que ele entra, ele tem que criar um vácuo. Sim. Se esse vácuo não é criado, você vai ter um vazamento de sangue durante o dia, né? E é só puxar. Na hora que você introduz, você puxa. Se ele não sair, é porque o vácuo tá feito. Tá Acho que no começo existe você tem que descobrir o melhor jeito de colocar, né? E, enfim, aí você vai descobrir qual que é a melhor dobra, como que melhor posição, inclusive, se é sentada, se é de cócora, se é em pé. Você demorou para descobrir qual seria a melhor forma para você? Porque é também um processo de autoconhecimento, né? Você mexer com o seu corpo, né? Eu até que não demorei muito, não. Assim, acho que as primeiras vezes foi um pouco estranho e sentia aquilo um pouco estranho assim, no corpo, mas eu acho que da mesma forma como a gente usa o absorvente pela primeira vez. É verdade. Da mesma forma como a gente usa o OB pela primeira vez, existe um incômodo, você fala, está esquisito, né? Mas a gente se acostuma. E com o copinho, eu me acostumei muito bem, eu acho uma forma extremamente eficaz para mim, para o meu fluxo menstrual. Eu acho que eu tinha um fluxo mais intenso porque eu usava DIU de cobre, agora o meu fluxo diminuiu muito porque eu não estou mais com DIU. E aí eu trocava durante o dia, né? Sim. Agora, aí, hoje em acho dia que não precisa mais. Não preciso mais. E aí eu posso revezar, inclusive, com a calcinha absorvente, que você também trouxe aqui. Deixa eu mostrar. Também trouxe aqui pra gente, que hoje em dia é muito comum, certo? Você procura na internet, que é essa calcinha aqui. Aparentemente uma calcinha bem normal, mas ela tem aqui essa parte, que é a parte exatamente do absorvente. Então, você usa, pode usar menstruada, pode, obviamente, deve usar menstruada. E não precisa estar colocando o absorvente, porque a calcinha faz este papel. É uma calcinha absorvente que se acha pela internet. O coletor já está mais fácil de achar hoje em dia, Marília? Porque... Já. Antes, quando eu comprei, era assim, bem algumas pessoas que tinham, você tinha que encontrar essas pessoas ou pela internet. Hoje em dia, pela internet, tem várias marcas e já tem algumas farmácias que você encontra o coletor e você pode comprar. Acho que custa uma média de 60 a 80 reais um coletor. Mas se a gente isso, fizer essa conta, né? 10 anos. 10 anos e você nunca mais vai ter que comprar absorvente na vida. Então... Você tem que cuidar, acho que existem alguns cuidados com o coletor, porque é um método que você reutiliza, né? Sempre. Então, você tem que cuidar muito da asepsia dele. Sim, exatamente. Então, você tem que sempre ferver ele antes de usar, antes de começar um ciclo. E quando termina o ciclo, você ferve também. Você não precisa ferver o coletor entre colocar e tirar, né? Entre esvaziar e encher de volta, você só lava na água corrente e tudo certo. Mas antes de usar, ele tem que passar por um processo de fervura. Muito bem. Marília, obrigada, viu, pelas suas informações, por compartilhar a sua experiência aqui com a gente. Olha, agora a gente vai ver o que Ana Libório preparou pra gente nessa semana no nosso Moda Mais. Roda aí.
meninas! Mais uma quinta-feira de papo gostoso e de mulher. Nesse junho festivo na Bahia, eu corri logo para o Samarina para saber quais as tendências de make e cabelo. E o Jefferson vai nos contar o que ele fez aqui nesse olho, que eu achei lindo. E tem um pulo do gato. É isso mesmo. Agora a gente tem uma forte tendência aos tons de acobreados, podendo ser até rosados também. E um pulo do gato que eu fiz na make dela é os cílios, colocar cola preta nos cílios. Dá toda uma diferença da maquiagem. Pois é, eu vou contar também que quando eu comecei a treinar a botar cílio postiço, eu comprei logo uma cola preta. Dá certo esse casamento. Obrigada, Jefferson. Obrigada, Samarina. Quero contar para vocês desse prazer que eu estou tendo em viajar pelos interiores da Bahia e levando para lá essas palestras de tendência de moda e visual merchandise. Quero contar essa experiência que eu vivi em Itaberaba, no evento da Numeric. Mulheres empreendedoras se uniram e lá nós fizemos uma noite deliciosa, onde aqui mostra um pouquinho para vocês dessa noite inesquecível em Itaberaba. Porque é IES que vai acontecer a minha vida, é IES que eu vou acontecer nas minhas viagens, é IES que eu vou palestrar bacana, porque é o IES que vai me permitir ser feliz cada dia mais. Muito bem, adorei do Yes, uma palestra motivacional aí da Ana Libório. Yes, vamos conquistar nossos sonhos, nossos objetivos, yes! Muito bem. Emilene, você me falou que também, claro, usa o coletor, né? Como é que tá sendo essa experiência para você? Eu achei que foi a melhor invenção também. Até porque a gente tem uma liberdade maior, até com o não uso da calcinha, né? Para dormir, usar roupas mais à vontade. Sim. Então, o coletor favorece isso também. E o fato de você passar muito tempo usando ele. Então, você pode ficar até 12 horas usando o coletor. Então, como cada uma conhece o seu fluxo, né? Passa a estudar um pouquinho mais sobre o seu fluxo, ela sabe mais ou menos o período que deve trocar aquele coletor. Então, se é um fluxo que não costuma ser muito intenso, ela pode ficar um tempo longo de uso despreocupada. Entendi. Lorena, a medicina, a ginecologia tradicional tem alguma crítica à questão do coletor? Não, é uma ótima opção. Inclusive, eu oriento quando o paciente, por exemplo, desenvolve alguma alergia ao absorvente convencional. Como você não tem contato, é muito bom. E assim, até aquela paciente que começa com uma certa rejeição ao método por ter o contato com o sangue, devido a toda a nossa cultura, do como a gente via o sangue, não tem o cheiro. Porque o que dá o cheiro é aquele contato com o ar, do que fica no absorvente. Então, quando você tira, você não sente nada, é bem tranquilo, lava rapidinho e já coloca, só precisa realmente dessa higienização maior final de cada ciclo. Então, eu acho que é uma ótima alternativa. Não vejo infecção, você fica mais livre do que o absorvente interno, por exemplo. Você pode usar mais tempo, porque o risco de infecção é bem nulo, quase. Entendi. Cristina, vamos agora para a parte dos tratamentos. Como é que a acupuntura pode ajudar para quem sofre, por exemplo, com a cólica menstrual e com TPM também? Pronto. No primeiro momento, o medo das agulhas, né? Que todo paciente, quando chega pra gente, tem o medo do agulhar, de fato. Não, a médica vai introduzir agulhas em mim. Então, a gente tem várias técnicas. A gente tem a auriculoterapia, que são as sementinhas que a gente coloca na orelha do paciente, que a gente também já pode estar tratando, né? As cólicas menstruais e tudo o que a gente falou das queixas. A gente tem as agulhas propriamente dita. A gente tem agulhas menores, agulhas maiores, a dependendo do caso. A gente trata até criança. É muito comum, eu tenho um consultório cheio de crianças que a gente consegue tratar. Então, é muito do mito da agulha. A agulha de acupuntura é 10 vezes menor que uma agulha de injeção. Então, ela não é cortante. Então, você passa na pele, ela não te corta. Então, você só vai ter a sensação dela passar da pele. Então, não existe dor na manipulação, no ato. E aí, a gente vai fazer pontos locais, pontos onde a gente sente a dor, como pontos sistêmicos, pontos no corpo todo, para a gente harmonizar energeticamente o paciente. Então, a gente trata o todo.
Então, a gente vai tratar as oscilações de humor, né? Que é a TPM, que eu acho que também é uma coisa importante da gente abordar. Totalmente. As dores das cólicas em si e as outras dores, né? O peso, a dor lombar, a dor de cabeça. Então, a gente acaba tratando a paciente como um todo. Então, todas as queixas que ela tem, a gente acaba conseguindo tratar. Enquanto que a medicina tradicional, eu vou usar a medicação via oral e a gente vai diminuir a dor, mas o edema, o peso, o cansaço físico, a falta de disposição, a gente não consegue tratar com a medicina tradicional. E na medicina chinesa, a gente consegue tratar o todo, que é o mais legal. A gente até olha a medicina chinesa como é esse fluxo. Então, para muitas mulheres, até o coágulo incomoda. Sim. Então, quando você começa a fazer a acupuntura, não só regula o ciclo, mas também regula o fluxo menstrual. Exato. Então, ela começa a ter um sangue um pouco mais fluido, com menos coágulo e sente menos incômodo ao menstruar. Então, fica mais leve a menstruação. Então, não só leve a perna, não só leve as costas, mas até a mente. Então, a mulher, na medicina chinesa, ela é yin. Os homens são yang. Então, quando ela tem alterações menstruais, geralmente por excesso de trabalho, excesso ou falta de relação sexual. Sim. E também alimentação. Então, quando você une tudo isso, atividade física, alimentação melhor, diminuir o excesso de trabalho, ela tem uma vida mais plena e ela consegue exercer mais o seu papel de mulher sem tantas dores. É verdade. Quando você fala mais qualidade dor, de vida, né? Isso, em cólica, dor menstrual, dor de todo tipo, a ideia cada vez mais é você ter este tratamento multidisciplinar. É unir tudo, a medicação, exercício, acupuntura, dieta. Tudo, Enfim, atividade tudo física, junto. tudo junto. Fundamental atividade física, meditação. Porque antigamente tudo. tinha um mito que você estava com cólica, botava compressa e ia Isso. deitar, o repouso. E hoje a gente tem comprovação científica que o melhor é o movimento. Melhora a cólica com o movimento. Não, quando eu tô com cólica, eu faço atividade física, para. Alivia. E Para. o que antigamente, justamente por não se discutir, não se falar, era põe a bolsa de quente ou fica fria lá sofrendo e fica lá sozinha no sofrendo sozinha no escuro. Ah, gente, não, viu? Aqui não, olha só. A gente vai para mais um rápido intervalo, voltamos já, não saia daí. Band Mulher está de volta e olha só, hoje em dia esses celulares modernos são muito complicados, não é verdade? Agora você, minha amiga, que já se sentiu frustrada por comprar um aparelho e não conseguir usar, eu vou te mostrar como ter mais conforto e independência. Conheça o Obafone Flip, um celular simples e prático, pensado todinho para a terceira idade ou para você que quer praticidade para o seu dia a dia. O Obafone Flip tem como objetivo descomplicar a sua vida quando o assunto é celular. As teclas são grandes, são bem iluminadas, como vocês podem ver aqui, ó, dá pra ver no escuro, sem problemas nenhum. Tem também um simulador de discagem, não sei se vocês ouvem, mas quando eu aperto aqui os números, ela fala os números, que facilita muito mais. E também tem um botão SOS que faz chamadas de emergência para o número que você quiser. Tem também, além disso, tem um pisca que tem com ele também, um alarme sonoro para chamar a atenção de pessoas próximas, sem falar que o Obafone tem bateria que dura mais tempo, bem diferente dos aparelhos comuns. Para adquirir o seu Obafone Flip, liga agora gratuitamente para 0800 942 2140 na central da Obabox e compre ele por um preço especial. Para quem ligar nos próximos 20 minutos, o seu Obafone sai com R$30 de desconto, apenas para você que está assistindo o Band Mulher, viu? Mas é para ligar agora, 0800 942 2140. Obabox, soluções criativas para o seu dia a dia. Olha só, há quem espere o São João chegar para se fartar com as comidas típicas, não é verdade? Júlia Sarmento foi desvendar os segredos de fazer uma boa canjica e mostra pra gente. Vamos ver. No São João, o que não faltam são delícias na mesa. Tem o amendoim, o licor, os bolos de sabores variados e a pamonha. Mas para muita gente, a grande estrela da festa é a canjica. E para ensinar a preparar este quitute da maneira mais tradicional, como a vovó fazia, viemos conhecer a cozinha de Dona Eugênia. Para a receita, os ingredientes são milho verde que já está batido com um pouco de leite de coco natural, açúcar, sal e mais um pouco de leite de coco, que vai garantir que a canjica não fique muito grossa. Agora é hora de colocar tudo na panela e começar a mexer. E a gente vai colocar esse leite batido com leite de coco aqui na panela, ok? Aí depois a gente vai acrescentar mais um pouco de leite de coco. Como essa receita aqui era uma receita inteira e a gente dividiu, então eu tô colocando aqui metade do leite de coco que eu tinha para uma receita inteira, tá bom? Então eu vou botar aqui metade, não? E vou botar também
metade do açúcar. Não esqueça do sal, é ele que vai garantir o realce do sabor da canjica e também que ela não fique muito doce. Mas você tá pensando que fazer canjica é fácil? Nada disso. Aqui Dona Eugênia já me contou que tem um segredo, né, Dona Eugênia, para garantir que essa canjica vai ficar boa, vai ficar no ponto. Conta aí pra gente qual que é esse segredo. Ó, o segredo, primeiro lugar, né, matéria-prima de excelente qualidade. Milho verde bom, né, de qualidade, leite de coco natural. Não adianta você botar leite de coco de garrafa, porque vai ficar com gosto ruim, né, vai puxar até para um gosto de sabão lá quando ela estiver fria. E, né, mexer. Aqui, depois que misturar tudo, é uma coisa simples, que é só misturar e mexendo o tempo todo, né, até ela dar o ponto. A canjica ela tem que dar o corte, né? E ela não pode ficar muito dura, nem pode ficar muito mole para comer de colher. Tem que comer ela de garfo. Então, a gente pode ir testando. Quem não tem a prática, vai colocando um pouquinho, uma colher no pires, deixa esfriar, né? E aí, para não correr o risco de esse tempo que está esfriando, ela já dá ponto, você pode botar na geladeira esse pires e aí você vê se deu corte ou não. É só isso. Ao mexer, tem que tomar cuidado para não embolar. E se engrossar muito, é só colocar um pouquinho mais de leite de coco. Por mais que a gente pese o milho, bote uma quantidade X de milho, mas assim, ele pode estar mais verde, pode estar mais madurinho. E aí, é ele que vai determinar o ponto, né? Então, a gente vai ter que acrescentar ou não mais leite. Né? Leite de coco, viu, gente? Não é leite integral, não. Você pode servir como achar melhor, em pequenas ou grandes porções. E a canela também fica a gosto do cliente. Muito bem, hein? Deu água na boca essa canjica. Agora vamos voltar a falar sobre menstruação, nosso assunto hoje aqui no Band Mulher. Alana, no primeiro bloco você me contou um pouco sobre como você sofria, né? Sim. Sobre a relação à menstruação. Eu queria saber quando você começou a pedir ajuda, como foi e se resolveu, se hoje você já está mais aliviada. Então, foi tudo bem complicado esse passo a passo, buscando soluções diferentes, buscando esse auxílio, né? Essa conciliação da parte médica, da parte dos medicamentos com atividade física. Então, eu passei por alguns médicos, inclusive isso que eu falei de alguém chegar para falar que o que eu senti era drama, também partiu de uma médica. Uhum. Então, a gente chega a se chocar com essa realidade que a gente enfrenta. Então, foi tudo muito difícil, com o decorrer do tempo, mas hoje eu posso perceber, né, hoje com 18 anos, desde os 12, em todo esse processo, em que há, de certa forma, uma evolução, sim, até pela questão de nós mulheres estarmos conversando mais sobre isso, sim, desse assunto estar em pauta, de ter rompido com tabus existentes e poder, né, cada vez mais melhorar essa situação. Hoje, com 18 anos, isso melhorou bastante, passei, sim, por outros tratamentos, ainda passo, mas ainda passando por dor, fluxo intenso, só que tudo muito melhor do que antes, justamente por essa evolução. Muito bem, se a gente imaginar uma menina, né, de 12 anos sofrendo com aquelas dores intensas, tendo que, sim, lidar com essa questão, que tem vergonha de falar para os pais, tem vergonha de falar na escola, né? Ai, não fala para ninguém que eu menstruei. Eu lembro disso, quando eu fiquei menstruada, eu lembro que eu estava passando férias com o meu pai, separado da minha mãe, e daí eu falei, minha avó, por favor, não conte para ninguém que eu menstruei. De repente eu não queria mais ir na praia, eu não queria falar com ninguém, e aquilo dali foi para mim uma frustração muito grande, porque eu estava nas minhas férias, na praia, e eu acabei ficando menstruada longe da minha mãe. Então, assim, mexeu muito com o meu psicológico, além, claro, de eu estar muito mais vulnerável naquele, sim, momento. Tem várias mulheres com várias histórias, né, relacionadas à menstruação. Por essas e outras, tem mulheres também que decidem não menstruar, né? E a gente tem aí mulheres que emendam o anticoncepcional e partem para não menstruação. O que acontece no corpo da mulher, Lorena, quando ela decide não menstruar? Bom, o que é a menstruação? A gente tem uma ação de vários hormônios, como é sistema nervoso central, hipotálamo, hipófise, ovário, útero, que aí se prepara para uma gravidez. Não tendo essa gravidez, esse endométrio descama. Certo. Que é
no fisiológico, tudo certo. Algumas mulheres, por uma opção, às vezes por trabalho ou por dor, alguns tratamentos de dor, a gente precisa bloquear esse eixo. O que a gente faz? Bloqueia desde lá de cima. O que acontece? Você tem uma baixa desses hormônios e você não produz esse sangue que descamaria. Então, você não menstrua, então não fica um sangue preso. Que é um mito, muitas vezes, que a mulher acha, eu não vou menstruar, ele vai sair como? O que isso vai me causar? Então, a grande maioria das vezes, nessas situações, ou por escolha da mulher, por algum estilo de vida, e ela resolve que não quer menstruar, você tem opções a oferecer. Entendi. Então, fica uma opção a mais. Aí tem o implante, tem o de Tem de mirena, tudo. né? Implante, você pode emendar a sua pílula anticoncepcional, você já tem pílula mais específica para isso. Você tem o DIU com hormônio. Sim. Então, são várias possibilidades. As injeções, né? As injeções de 3 meses, normalmente acabam gerando essa interrupção também do ciclo. Agora, Emilene, essa não menstruação, aí a ginecologia natural vê contra, né? Porque aí de fato nesse momento que você não vai ter o contato com a questão da menstruação, né? Isso. É como se a mulher não estivesse, é como se a mulher estivesse negando um processo que é natural e que vai falar muito sobre ela. Então, a ginecologia natural tenta primeiro descobrir o porquê que você não quer menstruar. Sim. Né? O que é que você está negando? Muitas vezes é uma dor que incapacita essa mulher no dia a dia. Então, se ela percebe que existe uma maneira dela ter essa menstruação sem sofrimento, porque é possível, um ciclo menstrual sem desconforto, é possível uma mulher ter uma vida totalmente saudável menstruando, né? Com o ciclo menstrual acontecendo. Então, a ginecologia natural primeiro tenta buscar o porquê dessa negação. Partindo disso, se ainda assim ela quiser essa opção de não menstruar, ela vai ter essa opção, porém consciente. Né? Do porquê ela não quer essa menstruação. E não como eu só tenho essa opção na vida, ou é sofrer ou não menstruar. Ou não menstruar, né? Essas duas opções. Então a gente tenta trazer esse contato dela com ela mesma, nessa causa aí dessa negação, e tentar fazer com que ela seja amiga da menstruação dela, né? Porque existe essa possibilidade de você ter uma relação extremamente amorosa e amigável com o ciclo menstrual. Muito bem. Gente, nosso programa está chegando ao final. Já queria muitíssimo agradecer a presença de cada uma de vocês aqui para falar sobre este assunto, que a gente sabe que não é fácil mesmo falar, principalmente a Alana por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada também pela sua participação aqui. A gente tem mais um tempinho, é isso? A gente tem mais 2 minutinhos, podemos fazer uma perguntinha. Então, eu queria saber da Cristina, como é que a gente faz a acupuntura, uma sessão só, para quem sofre com duras cólicas, o que é que você aconselha? Pronto. A gente vai fazer uma primeira consulta, Sim. que aí é aquela medicina chinesa tradicional. Certo. A gente vai ver o paciente como um todo, então ver todas as queixas dele e não só focar na cólica em si, mas ver tudo que o paciente sente, como é seus hábitos, como é que come, como é que dorme, o que trabalha, como ela vê a menstruação, como ela vê a dor, se ela tem TPM, se ela tem oscilações menstruais. E a partir disso a gente vai criar um diagnóstico terapêutico, né? Diagnóstico clínico e um plano terapêutico para a gente fazer o tratamento dela como um todo. Então, a gente pode oscilar essas sessões de uma vez por semana, mas o ideal é 2 vezes na semana, porque o efeito da acupuntura começa a partir do agulhamento e dura o auge dela até 2 dias, depois ela cai com 5 dias. Certo. Então, se a gente faz só uma vez por semana, o resultado não é tão bom. Se a gente puder oscilar 2 vezes na semana, é o melhor resultado. E a gente acrescenta a isso a eletroestimulação, que a gente falou um pouquinho, que se chama eletroacupuntura, que são leves choquinhos, que não parece o TENS, mas não é o TENS, que a fisioterapia usa, é numa frequência de 2 Hz, enquanto que o TENS usa 300 Hz. Então, é bem levinho, bem sutil, para a gente ter um resultado a longo prazo, tanto das dores como aqueles outros quadros. E assim a gente conseguiu o resultado. A gente fala que, em média, na 6ª sessão, a paciente já tem um resultado bom. Isso quer dizer o quê? Em 3 semanas. Então, você passou a vida toda com dor para 3 semanas de resultado. Muito bom. Olha só, agora sim a gente está chegando ao final. Ó, para você que está assistindo aí, nada do que foi dito aqui substitui a consulta com seu especialista. Então, se você está sofrendo de dor, se você precisa bater um papo sobre isso, consulte um especialista ou uma especialista, tá bom? Uma ótima tarde para você. Amanhã estamos de volta no programa especial sobre São João. Eu te espero. Um beijo. Tchau, tchau.